Começa agora. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. Papo de Vendas com Jacques Greenberg. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Vendas. E hoje temos um convidado muito especial, Edgar Senedese, contando a sua história. Ele irá falar aquilo que você vive no dia a dia. Quais são os nossos desafios? O que ele passou quando começou a trabalhar com vendas, tudo que ele teve que aprender e reaprender. Edgar, muito bem-vindo ao Papo de Vendas. Olá, Jacques, bom dia. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, falando para você que está na sua casa, no seu escritório, no lugar que você teve acesso a esse material e poder contribuir de alguma forma com algumas experiências que eu tive nesse período vasto de praticamente 10 anos de venda, né? Uma década vendendo, e para mim é uma atividade extraordinária a partir do momento que você entende o seu real fundamento, o que é a venda, para que de fato ela serve, para que quando você identifica o seu público e até mesmo faz com que isso seja algo prazeroso. Então, a minha vida mudou total com essa ferramenta e eu sou muito grato de poder passar um pouco da minha experiência nessa jornada. Para você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, o Edgar acabou de falar que trabalhar com vendas é extraordinário. É algo fantástico que mudou a vida dele. Há uma década ele já vive vendas. E eu quero, Edgar, que você conte para nós, porque eu já fiquei curioso de como que você entrou para a área de vendas. Como que foi a sua história? Como que surgiu vendas na sua vida? Eu gosto muito de voltar, né? Porque hoje é muito simples a gente ver, hoje é mais prazeroso a gente ver o resultado que essa ferramenta venda nos traz, mas no começo não foi tão simples assim, né? O meu objetivo de vida sempre foi ser atleta profissional, eu era jogador, então o jogador, parcialmente, ele não vende um produto, mas ele vende um serviço. Quando ele vai lá prestar suas habilidades técnicas, os seus fundamentos de futebol, ele acaba se vendendo, né? As habilidades, os gols, então tudo faz parte de venda. A pergunta é como a gente enxerga isso, né? O tempo inteiro a gente está nesse mecanismo. E eu não sabia que eu já tinha que vender quando eu jogava a bola, né? Eu não sabia quando eu ia encontrar viver um relacionamento com uma mulher, eu não sabia que eu tinha que me vender de uma certa forma, e tudo acaba sendo vendas. A gente só precisa olhar de uma forma mais singular essa atividade. E naquela época eu tive uma lesão, tive que parar com o futebol e fui fazer algumas atividades para poder complementar a minha renda na época. Eu fazia faculdade de educação física na época e trabalhava à noite como garçom, como barman, como manobrista. Então eu tive uma experiência aí nessa área noturna e foi legal. Eu vendia sempre um serviço de qualidade, e eu percebia que para eu ter mais serviço, eu tinha que ser um bom servidor, né? Eu tinha que vender as minhas habilidades, de uma certa forma, o porquê que a pessoa deveria me contratar, ao invés de contratar uma multidão que tinha no mercado naquele momento, que também eram boas, mas não sabia falar sobre si e sobre aquilo que fazia. Então, eu comecei, de uma forma indireta, viver esse mundo de vendas, só que na prestação de serviço. E aí, quando o futebol não deu certo, eu comecei a fazer essas atividades. Foi por um tempo, buscando possibilidades. Eu comecei a trabalhar na empresa dos meus primos, que foi onde eu conheci o Jacques. Eu lembro até hoje como que foi inacreditável. Eu tenho uma honra muito grande de ter tido as 10 aulas com você. Aquelas 10 sessões de coach mudaram a minha vida. Eu lembro que era num shopping que a gente se encontrou naquele momento, inicialmente. E foi por conta de uma exposição, né? Você fez uma gincana lá e falou assim, ó, quem gostaria de participar? E muitas vezes a gente tem medo de se expor, mas quem não tá disposto ao ridículo não vai viver o extraordinário. E, cara, eu falei, velho, eu nem quis, na verdade, quiseram que eu fosse.
E aí eu falei, cara, eu vou. E aí, quando eu fui lá na frente, você falou, parabéns, não é nada, você ganhou 10 sessões de coach. Foi incrível aquele dia. E eu falei, cara, para ter coisas diferentes, a gente precisa se submeter ao diferente. E mudou muito a minha jornada, as minhas metas. E eu comecei a ver que a venda, ela não era um fim, ela era um meio para algo que eu queria muito. E ela era uma forma de colocar um produto ou um serviço para uma pessoa que estava buscando aquela mesma coisa. E eu seria a ponte. Então, se aquela ponte fosse algo onde as pessoas se enxergassem passando por ela, onde as pessoas de fato tivessem clareza no que aquilo que você servisse ou faria diferença na vida dela, ela estaria disposta a passar por essa ponte, principalmente se fosse junto com você. Então eu entendi que a venda não é um caminho solo. Quando você faz a venda, mas você tem um processo de acompanhamento e você vive o processo de construção junto com o seu cliente, cara, é realmente incrível o que acontece. E foi isso, foi nesse momento, aí eu trabalhei com os meus primos lá durante 2 anos, aprendi muito na venda no varejo, gostei muito, na época eu vendia semijoias, um público muito grande, e foi muito bom. Naquele momento eu falei, cara, gostei da venda e quem aprende não depende. Então eu falei, meu, agora eu posso vender qualquer coisa. E aí, dentro da minha área de saúde, a gente montou uma consultoria e hoje eu toco ela há exatamente 8 anos. Então, estou muito feliz com o que essa ferramenta vendas trouxe para mim de crescimento e realização de vários sonhos. Que legal, Edgar, que legal. Olha só, hein? Quantas dicas. Só essa história da vida dele já foi uma aula. Daria para ficar aqui falando sobre a história dele durante 2, 3 horas. Agora, eu anotei aqui a sacada que o Edgar trouxe para nós. Eu tenho certeza que você também prestou atenção quando ele disse que quando ele já trabalhava como jogador profissional, que era um serviço, ele tinha que ir lá e prestar um serviço, fazer gols, jogar bem, trabalhar em equipe, ele precisava ser bom servidor. Mesmo no jogo, Edgar já era um bom servidor. E ele trouxe toda essa experiência de trabalho em equipe, de ganhar, de fazer gol, de passar o adversário, mas no final, cumprimentar todos, porque aquilo lá era um jogo. Ele trouxe todo esse conceito para a área de vendas e não parou em vendas. Hoje, Edgar é um empreendedor sem deixar de ser o melhor vendedor da sua empresa. Ele trouxe para o mercado não um consultório, não uma clínica, mas sim uma consultoria de saúde e emagrecimento. Ele quis ir além daquilo que já existe. Ele inovou no conceito para ajudar pessoas que, por algum motivo, não conseguem emagrecer com saúde, não conseguem realizar seu sonho de poder colocar uma calça menor, de colocar uma camiseta, um decote, ou simplesmente para nós homens sair sem camiseta no verão. O verão está chegando no Brasil e as pessoas, muitos, têm vergonha do seu próprio corpo. Então, em vez de trazer uma clínica que muitas vezes faz a pessoa emagrecer naquele momento e não tem um acompanhamento, a pessoa volta a engordar um pouco e a vergonha volta junto. Edgar, ele trouxe uma consultoria com acompanhamento. Mas, Jaques, o que tem a ver vendas, o papo de vendas, com tudo isso que você está falando? O que eu estou querendo dizer que para você vender, agradar cliente, fidelizar, você precisa acreditar naquilo que você vende. Você precisa transformar algo que todos vendem em algo extraordinário, algo diferente. Não é apenas mudar o nome, é mudar a entrega daquilo que você promete para os seus clientes. Papo de Vendas. Para vender mais e melhor. E Edgar, eu quero perguntar para você, que você traga dicas, que tem muitos aqui que nos ouvem, que ele trabalha com vendas, ele vende semijoias, como você começou, ele vende consórcio, ele vende seguros, plano de saúde, carros, roupas, e ele quer se tornar um vendedor extraordinário. Ele quer ter resultado acima da média. E você conseguiu isso.
E eu quero que você diga para nós que dica, quais são os passos para quem quer se tornar um vendedor extraordinário. Cara, eu acho que a sacada tá aí, né? É uma pergunta chave e eu acredito que o começo dela para clarear, independente da área de cada um, dentro dessas atividades que você falou, eu acredito que o conceito da venda ela mudou muito. Antigamente a gente atendia para vender, hoje a gente entende para vender. Então não adianta eu vender o que eu quero, e sim o como eu posso ser um veículo para o cliente chegar no objetivo dele. E quando você pensa nele, no cliente, os seus problemas desaparecem. Muitas vezes a gente sai de casa assim, putz, hoje eu preciso vender um consórcio, ou eu preciso vender um carro, sei lá, uma casa. Não, não, não. Ao invés da gente focar no produto, a gente tem que focar na causa do produto. O que o produto, como ferramenta, vai contribuir para o resultado resultado de satisfação do meu cliente. Então, exemplo, vou vender uma casa. Não, 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 cara, deve ter alguma família que está buscando hoje um conforto, trabalhar próximo de casa. Hoje ele está passando mais tempo em casa, então ele quer um ambiente mais agradável para a família. Estou falando de mim porque eu vou casar. Então, se o cara fosse me vender um imóvel, não seria o imóvel. Não tem a ver com o preço, tem a ver com o valor. O fato de estar ali, o fato de ser o primeiro imóvel, o fato da satisfação de conquistar o seu primeiro bem, o fato de dar orgulho e ser um pouquinho parecido com os seus pais. Então já não tem a ver mais com o imóvel, tem a ver com a carga emocional que o apartamento vai trazer naquele momento, né? Então eu acredito que olhar a venda como a ferramenta de realização de um sonho de alguém e você sendo o veículo para que isso aconteça é realmente extraordinário. A gente não vende um produto ou um serviço. Eu acredito muito na venda de uma experiência. Porque um produto e um serviço, você perde e você esquece. Agora, uma experiência, ela é extremamente traumática, positivamente ou negativamente. Então, a partir do momento que isso for bem estruturado, não tem jeito, vai acontecer. Então, o conceito da venda mudou muito. Outra coisa que eu acredito que faça muito sentido dentro do que eu vivo, o tempo inteiro a reciclagem, né? Ninguém é muito simples que não possa ensinar e nem muito bom que não possa aprender. A sua xícara constantemente tem que estar vazia, porque senão não cabe mais. Eu aprendo todos os dias, aprendo com o meu cliente, eu aprendo nos podcasts, eu aprendo no YouTube. Constantemente a gente está se reciclando. E tomar cuidado em fazer muitas coisas. Não é fazer 5.000 coisas, é fazer poucas coisas 5.000 vezes. Você nunca vai ser bom antes de ser frequente, entende? Então eu vejo muitas pessoas hoje que de fato estão perdidas. Como que eu sei que eu estou no caminho certo, Edgar? Que eu estou vendendo um produto certo ou que eu estou dando o serviço certo? O que te faria continuar se todo mundo da sua empresa parasse? Talvez essa é uma reflexão extraordinária, porque às vezes a gente está fazendo porque o outro está fazendo. E quando você está focado no outro, você esquece de se olhar. A pergunta é, você gosta tanto daquilo que você faz, que você até pagaria para fazer de tanto que você gosta? Cara, são insights que eu faço todos os dias. Hoje eu gosto muito do que eu faço. A transformação espiritual, emocional e física. Eu construí um projeto que o cliente lê a Bíblia, velho. Entende? Mas é o meu projeto. É a minha característica. É o meu. Mas não, é o meu. Então, às vezes, a gente trabalha em algo, só que a gente está tentando se parecer com algo, né? Papai do Céu falou que a gente é único. Que essa identidade aqui só você tem em 8 bilhões de habitantes que tem no mundo. Então, se a identidade é sua, por que você está tentando se parecer com alguém? Não dá, isso aí vai ser uma cópia. Você pegar uma cópia e tirar uma xerox, vai ficar zoado, feio. Você tem que criar a sua identidade pessoal. E isso é incrível. Os fundamentos são os mesmos, só que a identidade é individual. Então, são coisas que eu aplico diariamente, são as perguntas que eu me faço diariamente. Procuro sempre olhar a venda como um meio e não como um fim das coisas. Procuro sempre me colocar à prontidão, resolvendo o problema do outro, e o meu secundariamente vai ser resolvido. Então, são ensinamentos que eu tive durante esses 10 anos. E uma coisa muito importante, resiliência. Eu acho que não é você começar, é quanto tempo você vai viver sem resultado e continuar fazendo. Porque você não precisa de motivação para começar, você precisa de fé. A motivação vem com resultado, mas no começo você não tem. Então você vai começar como? Não vai. Então se você não tiver fé naquilo que você quer,
nos objetivos, nas suas metas, no produto ou no serviço, você não começa. E se você não fazer por tempo suficiente, não vai ter resultado. E quando você tiver resultado, aí sim você se motiva. E muitas vezes você não vai fazer por motivação, vai fazer por disciplina. A disciplina é a ponte de onde você está para os seus objetivos. O que eu gravei desse momento, além de várias dicas, é preciso entender para vender. O resultado é o sonho do cliente. Não tem que ser o seu sonho, bater a sua meta. Isso é consequência numa venda. Se você não deixa de focar no produto e começa a focar no que o cliente precisa, ou às vezes ele nem sabe que ele precisa, mas que você constrói junto com ele esse desejo, essa necessidade, a venda ela se torna consequência. Coloque a sua meta em segundo lugar, coloque a sua comissão em segundo lugar, que as vendas começam a aparecer. Se preocupe com o cliente em primeiro lugar. Por exemplo, se você é corretor de imóvel na cidade de São Paulo, capital, o Edgar já disse que ele vai casar, ele quer um imóvel, só que o imóvel é consequência do casamento. Ele quer ter o conforto que nem a família dele traz para ele. Um imóvel adequado, um apartamento seguro, um apartamento que seja próximo do seu local de trabalho na região onde que ele atua, que é no Tatuapé, Zona Leste, em São Paulo, um bairro que vem crescendo, vem valorizando, onde que as pessoas sonham em morar. Então é preciso, pegar essas sacadas para fazer a diferença. Você está ouvindo Papo de Vendas. Uma das coisas que eu acho muito importante é o bem-estar do vendedor. O vendedor, você disse que a motivação é consequência das vendas. Ele precisa ter fé para começar, porque os resultados não são rápidos. E agora eu digo, eu vejo muitos vendedores que se desesperam para bater suas metas, se desesperam para conseguir novos clientes e não foca na sua saúde. Ele não está bem com ele mesmo para conseguir os resultados que ele precisa ter. E você que trabalha na área de saúde, inclusive como consultor, que dica que você traz para nós vendedores cuidarmos da nossa saúde? A importância de estarmos bem, primeiro com a gente, para depois cuidar dos nossos clientes. Uma pergunta muito boa. Uma vez eu li um material que falava que mais de 90% das pessoas bem-sucedidas tinham uma rotina matinal. Cara, isso foi incrível para mim, porque a rotina matinal é como se fosse um GPS. Se você vai para um lugar que você não sabe onde é, você sabe o final. Qual que é o final do dia? Você tem que bater sua meta. Você quer vender. Você quer ajudar as pessoas. Você quer realizar os seus sonhos. Mas o caminho, você não sabe. Você não sabe se vai ter trânsito, se o cliente vai ir, se o cliente não vai, se o cliente vai desmarcar, se ele vai vir, não vai comprar. Então, o que você sabe é o destino, é o futuro, o final. O que você acredita na sua cabeça, da forma que você acredita. Então, o fato de acordar 1h30 mais cedo todos os dias, antes do seu primeiro atendimento, ou o meu atendimento, me dá tranquilidade e me dá autocontrole. Então, a meditação, para mim, é muito importante. Controlar as minhas emoções, controlar os meus sentimentos, controlar os meus pensamentos. Porque o seu maior adversário não é o cliente. Pelo contrário, ele é o seu parceiro. O seu maior adversário é você mesmo. O que você assistiu no dia anterior, antes de dormir? O que você colocou na sua cabeça? Biblicamente, quando o Papai do Céu ia falar com Adão, ele ia ao entardecer. Por quê? Porque era o horário onde ia para a memória de longo prazo. Então, a última informação que você põe para sua cabeça antes de dormir é a que vai nortear o seu dia. E a primeira também. Então, o primeiro start do dia e o último é o que vai determinar como vai ser sua vida nos próximos 3, 5, 10 anos. Então, se você acorda mal-humorado, não querendo ir trabalhar, seu dia vai ser ruim, pô. Você não queria estar lá. Então, tudo vai cooperar para que isso pare de acontecer, entende? E antes de dormir, a mesma coisa. Se você, quando dorme, pensa em dívida, pensa em coisas e não pensa em sonhos, em propósito, em projetos, cara, o seu dia seguinte, você não vai ter energia para levantar. Então, eu acho que o controle, a respiração, suas emoções, a tua espiritualidade, que não é muitas pessoas que acreditam ou olham para essa área, eu acredito muito nesse tripé. Espiritual, emocional e físico. O espiritual está além, transcende isso. É algo extraordinário, envolve energia, envolve matéria. O emocional são suas experiências. Se você não tem uma boa experiência, você começa a se conectar com a experiência dos outros. Começa a acreditar
que para o outro deu certo, para você também pode. E terceiro, cara, sua parte física. Não adianta espiritual, não adianta a sua emoção se seu corpo não tá bom para te levar lá, né? Então, não faz sentido a pessoa ficar o dia inteiro, trabalha, não bebe água, não come direito. Cara, é a sua máquina. Você tem que ter energia para vender algo bom. Então, se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua doença. E aí é complicadíssimo. Nós somos os produtos. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a pessoa primeiro compra aquilo que você é, depois aquilo que você vende ou faz. Então, primeiro vem você. Você é importante, muito mais do que o produto ou o serviço. Então, não faz sentido eu cuidar dos outros e esquecer de cuidar de mim. Né? Então, a espiritualidade, as minhas emoções e a minha parte física é de extremamente importante. Ninguém dá o que não tem. Então, se você não se alimentar disso, você não vai conseguir dar isso. E uma das coisas que eu fiquei impressionado, que nós estávamos conversando nos bastidores, antes de começarmos a gravação do Papo de Vendas, é que você trabalha 5 estruturas na sua consultoria de saúde. Né? Você está falando que você trabalha 5 estruturas. E isso é muito legal. Antes de você falar dessas 5 estruturas, para você que está aqui nos ouvindo ou assistindo o Papo de Vendas e lembrou de um colega, lembrou de um amigo, uma pessoa da família que precisaria estar ouvindo, entendendo essas dicas que o Edgar Senedese está trazendo para nós, compartilhe, curta, comente este podcast, mas compartilhe para que outras pessoas percebam a importância de vendas, de realizar o sonho do cliente e deixar com que a nossa comissão, os nossos resultados, seja a consequência, e será. Cuidar da saúde para vender muito mais. Se você é líder, gerente de vendas, compartilhe esse conteúdo com a sua equipe, para que eles comecem a pensar diferente e também, como consequência, aumentar os resultados, começar a bater metas, superar as metas. 2023 já está chegando e eles precisam começar um novo ano com uma nova mentalidade, com saúde. E agora, Edgar, quais são as 5 estruturas importantes que nós precisamos trabalhar para ter mais saúde e até emagrecer para quem deseja, que você trabalha na sua consultoria? Hoje, a gente vive esse projeto há 8 anos já, são mais de 13 mil pessoas que passaram aqui durante todo esse processo. No começo, com muito menos volume, hoje com uma carteira bem vasta. Pra você ter ideia, Jax, a gente fazia uma venda ou um cliente, né, mudava uma vida por mês. Hoje, praticamente, a gente muda a vida de 6 pessoas todos os dias, né? Então, a nossa agenda de espera já está fechada para novembro, não tem mais agendamento. Parabéns, parabéns. A gente é muito grato pelo trabalho. Então, a gente construiu um projeto que fosse preparado para as pessoas do século XXI. Como assim, Edgar? Pessoas que não têm tempo, pessoas que não têm intimidade com o alimento, pessoas que querem um resultado rápido, de forma saudável e segura, e pessoas que têm recurso financeiro limitado. Ou seja, 90% das pessoas se enquadram nesse desenho. A maioria não tem tempo, a maioria não tem intimidade, a maioria é ansioso, quer algo rápido, e a maioria não está vivendo um recurso financeiro tão bom assim. Então a gente pensou em todos esses detalhes. Não adianta você ter um produto bom ou um serviço bom, você tem que ver se é bom para o outro. Até porque, né, é igual ter um filho. Não dá para ter só uma mulher. Você precisa do homem e da mulher. Então a gente construiu esse projeto. No começo ele não estava assim. Então é uma dica que eu dou para você. Você não precisa ser grande para começar. Você precisa começar para um dia ser grande. E começa com o que você tem. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tudo. Mas o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então acredita nesse tipo de coisa porque vai mudar a tua vida. Nunca vai estar bom. Você antes de casar, se você é casado, você não morava na casa do sonho, não tinha o carro do sonho, não estava 100% alinhado. Você, quando teve o filho, não estava no melhor momento. Você, quando arrumou seu primeiro trabalho, não sabia tudo, mas você teve a ousadia de fazer. Então, o projeto, a gente cuida da parte alimentar, as estruturas alimentares, os alimentos que são mais sugeridos dentro do que a pessoa busca, dentro do paladar dela. Então, alimentos mais baratos e de fáceis acessos, até mesmo para não ter desperdício e custo alto com alimentação,
né? E também ninguém quer ficar preparando comida, porque nem dá tempo, a gente come. Hoje o fast food cresceu justamente por isso. As pessoas buscam praticidade, a gente está na era do micro-ondas. A atividade física, a Organização Mundial da Saúde recomenda de 3 a 6 horas de atividade física por semana. Então, não importa qual que você vai fazer, o importante é que você faça. Tem hormônios, dopamina, serotonina, hormônios de extremamente relevância para você estar altamente produtivo no seu dia, que só a atividade física tem a capacidade de secretar isso aí no seu corpo. Então é importantíssimo. E não importa a atividade física, o importante é você fazer. Não importa o tempo que você faça isso, o importante é a frequência que você deveria fazer isso. A gente cuida da parte da suplementação. A suplementação cresceu demais e a suplementação, muitas pessoas não têm o entendimento do que é. A suplementação é só um complemento. Ao invés de você comer muitos alimentos, a Organização Mundial da Saúde recomenda todos os dias 6 porções de frutas, verduras e legumes. E numa sala de 100 pessoas, 3% pode ser que levante a mão. Mas, infelizmente, além das pessoas não comer, a alimentação está muito deficitária do ponto de vista nutricional. Então, com baixo vitaminas, minerais, proteínas, fibra e água. Então, o complemento é para facilitar a tua vida, mandando o aporte que você precisa para ter disposição e energia para o seu dia, para ser altamente produtivo. Outra coisa importante é o coaching e a mentoria. O cliente, se ele passar mais tempo com você, consequentemente, ele vai ser muito mais produtivo. Por quê? Porque você está no estágio de produção muito maior. Então, se você está produtivo, adivinha o que acontece, né? Ele tem a capacidade de passar tempo com você, começar a pensar como você pensa, fazer como você faz e ter também o resultado que você tem. Então, a venda não acaba quando você entrega o produto ou serviço. Você começou, porque você prometeu ou gera um resultado. Então, enquanto o cliente não atingir o resultado, ele é responsabilidade sua. Então, cuidado, a gente faz um processo de programação neurolinguística, a gente faz um projeto de coaching, a gente cria novas sinapses neurais para que, de fato, o processo de alimentação para a pessoa seja algo prazeroso e não seja algo por 3 meses, e seja algo pela vida inteira. Aqui a gente não gera uma dieta, um regime. Dieta tem prazo para acabar. Regime é restrição, você não vai viver mais. A estrutura aqui é proporcionar um estilo de vida. O que é estilo de vida? Assim quando você casou, assim quando você foi pai, assim quando você foi para a área de vendas. Você vive a venda, você vive ser pai, você vive um relacionamento. Você não está casado, né? Você é casado. Então, o seu compromisso é independente de estar na frente do seu cônjuge ou não. Então, é diferente a gente avaliar por esse ponto. E o quinto ponto, o encontro. Ao invés de eu pedir para o meu cliente vir aqui a cada 45 dias, a cada 2 meses, depois dele ter feito tudo que foi sugerido para ele, não, além do contato com ele ser diário, com o nosso cliente, ele volta presencialmente a cada 10 dias para a gente saber como que foram esses 10 dias, como que está a vida dele, o que tem acontecido, né, quais os resultados dessas novas escolhas que ele vem tendo a partir dali. Então, com isso, a gente aumentou muito mais a nossa margem de resultado dos nossos clientes. Então, a entrega foi muito maior, consequentemente, as indicações também. Então, isso gerou para a gente um volume muito maior de indicação e uma lista de espera de 30 dias. Que show de bola, Edgar. E eu quero que você, já estamos chegando no final, que você deixe o seu contato para quem quiser saber mais sobre essa consultoria. Eu sou vendedor, eu preciso ter mais qualidade de vida, mais saúde, eu preciso estar bem comigo mesmo, né, com o corpo, pesando aquilo que eu acredito para que a minha mente permita que eu ajude meus clientes. Porque primeiro eu tenho que cuidar de mim, para depois cuidar dos meus clientes. Então, qual que é o contato? Como que faz para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo? Entre em contato e saiba mais sobre esse trabalho. Cara, eu vou fazer algo que eu não faço, porque um dia me deram a oportunidade de mudar, e eu sou muito grato a você, Jacques, porque eu acho que a gente só atrai aquilo que a gente está procurando. Muitas vezes de forma inconsciente, mas a gente está procurando. Então, a oportunidade que você me deu de fazer as 10 sessões, eu participei do seu curso de vendas. Cara, foi incrível, mudou minha vida. Foram divisores de água.
né? Eu tenho muita gratidão por você, pela sua vida. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Tenho certeza absoluta, com certeza, que você tem sido a resposta da oração de muitas pessoas. Então eu sou muito grato por isso e parabéns pelo trabalho. E do mesmo jeito que o Jackson um dia me deu a oportunidade, eu vou dar a oportunidade para você que assistiu o podcast até o final, que compartilhar com as pessoas também, porque os ensinamentos, as ferramentas podem ajudar muitas outras vidas. E esse é o propósito, não é sobre nós, passa por nós, a mensagem não é nossa, ela só passa por nós. Eu vou dar uma avaliação totalmente free, uma avaliação que eu cobro aqui de 1h30, eu cobro geralmente R$300 para a pessoa vir aqui, passar por esse processo, vai passar por uma orientação, conscientização, coach, anamnese, bioimpedanciometria. Então eu vou dar para você que assistiu o podcast. O meu WhatsApp, eu estou em São Paulo, aqui em Tatuapé, pertinho do metrô, muito prático, só tem que ser com hora agendada, então chama no privado, não vou nem passar o telefone da secretária, vou passar o meu para vocês, para eu dar essa atenção por terem assistido o podcast até o final. Então o número é 011 94329 4415. E se vocês quiserem saber um pouco mais como funciona, tem o nosso Instagram. O meu Instagram lá nos stories, eu posto a minha vida, o dia a dia, né? Então é Edgar, EDGAR, _ Cenedesi, CENEDEZI, e lá você consegue acompanhar um pouco do nosso trabalho direto e o impacto que a gente vem causando de forma positiva na vida das pessoas. E a gente é muito grato por tudo isso. Olha que aula que tivemos hoje, hein? Que aula! Curta, compartilhe, comente. Quanto conteúdo que agrega valor e que abre a nossa mente. Muitas vezes não pensávamos o que pode nos bloquear, servir para vender, entender para vender, né? Ser bom servidor. Dicas fantásticas. E agora só depende de nós, de termos atitude, colocar em prática, encaminhar uma mensagem de WhatsApp para o Edgar, segui-lo nas redes sociais. Para você que nos acompanha até o final desse podcast, meu muito obrigado, agradeço de coração a sua audiência. E quinta-feira, novas dicas aqui no podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de distribuição de podcast no Brasil. Edgar, nosso muito obrigado por sua participação, pela aula que você trouxe para nós e parabéns pelo seu trabalho, que você veio para fazer a diferença na vida das pessoas. Quero agradecer, Jacques, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço você que está na sua casa, que ficou até o final, que muito mais do que está aqui, está aberto a todas as informações que foram passadas. E a dica final que eu tenho para te dar, você não pode voltar e fazer um começo novo, mas você pode decidir hoje fazer um novo fim. A responsabilidade é inteiramente sua e a gente se vê nos próximos podcasts e nas redes sociais. Obrigado, Jacques, pelo carinho, pela confiança e pela responsabilidade que foi me dada aqui nessa manhã de segunda-feira. Nós que agradecemos, um grande abraço e uma ótima semana. Papo de Vendas com Jacques Greenberg.